Boa tarde a todos, bem-vindos à teleconferência da PetroRio da apresentação da aquisição de Wahoo e Itaipu. Eu sou José Gustavo, o gerente de relações com investidores aqui da PetroRio, e estou aqui com o Roberto Monteiro, nosso CEO, e Francilmar Fernandes, nosso diretor de operações. Eu passo a palavra agora para o Roberto para começar a apresentação. Obrigado a todos, boa tarde. A nossa ideia aqui é fazer uma apresentação rápida a respeito de Wahoo, né, o Wahoo Itaipu, essa última aquisição que nós fizemos. Eu vou fazer a apresentação inteira e depois a gente vai abrir para perguntas. Eu acho que é a parte mais importante dessa sessão, e o Francilmar está aqui, nosso diretor de operações, que vai poder nos ajudar com essas perguntas. Então eu peço a todos que tiverem perguntas, tiverem vontade de se expressar, enfim, de falar alguma coisa, de fazer uma pergunta e tal, que direcione essas perguntas ao nosso WhatsApp. Eu sei que o número de WhatsApp tá por aí em algum lugar da apresentação ou do site, mas enfim, esse é o canal que nós vamos usar para as perguntas. Nós já recebemos algumas e o Zé Gustavo aqui que vai liderar as perguntas mais para frente. Bom, passando aqui para frente, então, eu vou fazer a nossa apresentação, e de novo, é uma apresentação rápida, é uma apresentação basicamente do nosso fato relevante. Talvez aqui tenha um pouquinho mais de detalhe, mas não é muito mais do que o nosso fato relevante da semana passada. Ali em cima está o Q&A, né, o número do WhatsApp, para que vocês possam mandar perguntas, aquele número ali à direita, na parte de cima da apresentação. Bom, eu vou primeiro falar aqui, vou dar uma introdução, né, à nossa negociação, depois vou falar um pouquinho do que é o reservatório de Wahoo. Nós vamos focar muito em Wahoo. Itaipu é uma questão mais de uma possível unitização no futuro, mas Wahoo realmente é onde a gente quer focar a maior parte dos nossos esforços hoje. Vamos falar um pouquinho do cronograma, vamos dar uma ideia do que é esse tieback, e depois vamos falar dessa transação como um todo, assim, o cronograma e tudo mais. Bom, vamos lá, então, para a introdução, e vamos mostrar o que é o Wahoo. Esse é o campo de Wahoo. A gente pode ver aqui em verde, um pouco mais puxado aqui para o amarelo. Ele está entre 30 e 35 quilômetros de frade, de distância. Então, é uma distância bem factível para a gente fazer um tieback. Tá? Na verdade, é uma descoberta. Ainda não é um campo, porque não teve a declaração de comercialidade feita, mas ele é uma descoberta com um potencial de produção de mais de 140 milhões de barris, uma lâmina d'água de 1.400 metros, um reservatório de pré-sal e um óleo de 30 graus API, baixa viscosidade e com bastante gás, com alta relação de gás, óleo, o que ajuda bastante para a geração de energia no futuro no FPSO de frade. Tá? Então, essa foi a transação ela passa pela conexão, então, no futuro, né? A nossa intenção é fazer a conexão no futuro do campo de Wahoo ao FPSO de frade. Essa linha preta aqui, feita em modo grosseiro, essa linha preta que a gente pode ver, e Itaipu, a gente vê ali que fica para cima, perto do Parque das Baleias, a gente vê ali o campo de Jubarte e assim por diante, então é perto do Parque das Baleias, a gente acha que ali pode existir no futuro um potencial de uma unitização. Vou passar para frente e vamos falar um pouquinho de reservatório. Esse daqui é um quadro novo, que nós não colocamos no nosso fato relevante, mas que eu acho fazer sentido a gente trazer aqui para essa apresentação. Do lado esquerdo, a gente vê o campo de Wahoo, o mapa, né, do campo de Wahoo, e aí esses daí são as linhas, né, parecidas com as curvas de nível, né, são as elevações ali do campo e tal, e a gente vê essa parte superior do campo, que nós temos 3 poços que foram perfurados com óleo,
são esses poços que estão com os nomes em cinza, e um poço ali para cima, mais para cima da página, que é o que tem a legenda em preto, é um poço que não teve descoberta de óleo. Então, ele serviu para delimitar o campo. Tá? O que nós consideramos para nossa análise e para nossa viabilidade, para nossa aquisição, foi essa parte superior desse gráfico, essa parte superior desse desenho do reservatório. Aquele pontilhado ali chamado de Wahoo Sul, aquilo não entrou na nossa conta. Tá? Nós não temos muito claro ainda se essa parte está perfeitamente conectada, a parte de cima ou não. Então, nós simplesmente não colocamos dentro do nosso campo, dentro da nossa avaliação. Isso pode ser mais um upside aí no futuro, mas que, de novo, não foi levado em conta nesse momento. A forma que nós fizemos a avaliação, e aí já pulando para o lado direito, né, nós fizemos uma modelagem de reservatório, uma modelagem inicial de reservatório. Aqui do lado direito a gente já vê um modelo de reservatório, e daí que nós tiramos todas as nossas conclusões e assim por diante. Esse seria o desenho preliminar, vamos chamar assim, o desenho de hoje do desenvolvimento do campo, com 4 poços produtores e 2 poços injetores. Se a gente olhar, 3 dos poços produtores, eles seriam, como a gente chama aqui no jargão, seriam gêmeos, né, dos poços que já foram perfurados. Isso pode sofrer um pequeno ajuste para frente, de maneira a melhorar ainda mais essa produção, a produtividade, assim por diante. Tá? O teste de formação foi realizado naquele poço número 1, no APL1. Esse teste de formação, ele dá um indicativo de produção para a gente um pouco superior a 10 mil barris por dia. Nós usamos 10 mil, apesar desse indicativo um pouco superior a isso. Esse negócio, na nossa opinião, ele tem baixíssimo risco geológico, é um negócio que já foi descoberto, você tem todos aqueles poços ali já com descobertas de óleo, e com teste em um dos poços. Então, de novo, é um negócio que, na nossa opinião, tem baixo risco geológico. E que conversa perfeitamente bem com toda a nossa estratégia de não tomar risco exploratório. Né? A companhia toma risco de produção de petróleo, toma risco de desenvolvimento, mas não o risco geológico. O cronograma de execução desse projeto, ele está colocado aqui de uma maneira bem sumarizada. A gente fez a aquisição, a gente vai agora para aquela primeira fase ali, o ponto número 1 de aprovações regulatórias, isso é CAD e ANP. A gente acha que não deve ter nenhum tipo de percalço, é uma transação bem simples, né? É um campo que não tem produção, não tem nada, então, em teoria, deveria ser uma aprovação relativamente simples por parte de ANP, e CAD também a gente não vê nenhum problema. Então, nos próximos semanas, nos próximos dias, provavelmente a gente tem entrado no CAD, a gente espera uma aprovação rápida no CAD, e muito provavelmente no início do ano que vem, a PetroRio já consegue dar entrada na ANP, pedindo a aprovação dessa transação. Depois disso, assim que a ANP autorizar a transação, nós vamos fazer a declaração de comercialidade e a apresentação do plano de desenvolvimento. Tá? Esse plano de desenvolvimento já começa a ser feito a partir de agora. Nós já, ao longo do ano que vem, né, ao longo da primeira metade do ano que vem, já vamos fazer o plano de desenvolvimento, já vamos começar o plano de desenvolvimento, para ter isso praticamente pronto assim que a ANP autorizar a transação. Inclusive vai ter conversas aí com os parceiros e assim por diante. Depois disso, mais para o final do ano que vem, muito provavelmente, na nossa certificação de reservas anuais, a gente já vai poder incluir o campo de Wahoo. Depois de ter apresentado o plano de desenvolvimento e depois de ter declarado comercialidade, que isso vai ser ao longo do ano que vem. Então, a gente já espera para o final do ano que vem ter uma boa parte desse volume de óleo, daqueles mais de 140 milhões de barris de óleo
que pode ser recuperado, a gente já espera ter uma boa parte disso como reserva, né? Como reserva aprovada, e uma outra parte pode vir a ser reserva provável, ou pode ser contingente, vai depender um pouquinho de como a certificadora vai querer tratar a questão de injeção de água. Mas já para o final do ano que vem, para o final de 2021, a gente espera ter uma grande parte disso como reserva. Depois disso, nós vamos iniciar o projeto, é o item número 4, ali, a gente vai iniciar o projeto de perfuração e interligação, e esse item 4, ele fala com aquele ano zero, que a gente vê nessa parte de baixo, né, que seria o início do projeto. Então, do início desse projeto, nós teríamos ali 2 anos até o first oil de Wahoo, tá? No ano zero, nós começaríamos com contratação de equipamentos e serviços, né? E a integração de todos esses trabalhos. Nós faríamos também a contratação de sonda. Tudo andando bem, a gente muito provavelmente consiga seguir direto da campanha de frade, que a gente pode falar depois, mas a ideia é fazer a campanha de frade antes de Wahoo, pelo menos a primeira fase da campanha de frade. Então, a gente seguiria direto da campanha de frade já com a sonda para perfurar os poços de Wahoo. Isso melhoraria um pouco, deixaria a gente um pouco mais competitivo em termos de custos de mobilização de sonda e assim por diante. Mas, enfim, o ano zero, ele conversaria ali com o item número 4, nós começaríamos a perfuração dos poços, provavelmente ao longo do ano de 2022 ou 2023, para ter o primeiro, ou no primeiro ano, né, eu estou imaginando que a gente iniciaria o projeto em 2022, e aí com isso, nós perfuraríamos os poços ao longo de 2022, 2023, para ter o primeiro óleo em 2024. Esse seria o cronograma inicial, assim, o cronograma zero, né, considerando que esse negócio tudo aconteça de acordo com o que a gente está planejando hoje, mas vai existir no final do ano que vem, no final de 2021, o momento da decisão de investimento, né, o que as companhias chamam de FID, ou Final Investment Decision, o que a gente quiser chamar. Isso vai acontecer mais para o final do ano que vem. Bom, com relação à tieback e ao CAPEX, a gente está reproduzindo aqui do lado esquerdo, que nós já dissemos no fato relevante. Nós estimamos ali 800, na verdade a gente estima um pouquinho menos de 800 milhões de dólares, nós acabamos fazendo alguns arredondamentos para cima, colocando um pouco de contingência. Esse número já tem uma contingência boa, de mais de 15% de contingência, já tem colocado nesse número. Eu diria que quase 20% de contingência já tem colocado nesse número. Então, assim, é um número que a gente tem bastante firmeza com relação a ele, tá? Então, são 800 milhões de CAPEX e a gente vê como é que é a divisão, né? Praticamente metade desse CAPEX, 360 milhões de dólares, ele é relacionado à campanha de perfuração. Então, ele é relacionado aos poços que vão ser perfurados ali nos reservatórios e tal. E a interligação mesmo é a diferença, né? É o saldo dessa conta, que vai dar 440 milhões. Bom, o que a gente colocou de novidade aqui nesse slide foi alguns casos. A gente, ao longo dessa semana, a gente recebeu muita pergunta de, poxa, mas isso é normal, isso é usual, outras companhias fazem, por que aqui no Brasil não tem e tal? A resposta de por que aqui no Brasil não tem tanto tieback é um pouco mais difícil. Eu acho que é uma questão da nossa cultura e da forma que os campos são desenvolvidos aqui no Brasil. Às vezes você tem campos com estrutura societária diferente e tal, e que optam por fazer o desenvolvimento sozinho. Mas fora do Brasil isso é muito comum, né? E é daqui que a gente vê. Você vê vários exemplos, ou 2 desses exemplos no Golfo do México, que é da onde a gente tirou a nossa inspiração inicial. Foi quando eu e o Francisco Marco fomos fazer um data room no Golfo do México, e a gente viu, poxa, como é que esses caras conseguem ser tão competitivos com um ativo tão maduro? E essa é parte da resposta, né? Então, a gente vê ali essa lista de tiebacks, você tem ali desde 55 quilômetros de tieback, que foi um tieback executado pela Murphy Oil não faz muito tempo atrás, uma profundidade de 1.950 metros. Então, assim, se a gente fosse identificar o recorde, talvez esse seja o recorde, né?
A gente não tem nenhuma intenção de bater nenhum recorde nem de extensão, nem de profundidade, nem nada disso. Então, você vê que tem coisa que foi feito que é maior do que o nosso tieback. Você vê ali 55 quilômetros, 45 quilômetros, 37 quilômetros, né? E coisas muito parecidas com o que a gente já fez. Então, isso dá para a gente a tranquilidade de que você vê ali que todos eles estão na faixa ou 30 quilômetros ou mais. O nosso tieback vai ser da ordem de 30, 35 quilômetros. Então, isso dá para a gente uma tranquilidade muito grande de seguir adiante com esse plano e de realmente conseguir capturar toda essa sinergia que a gente está propondo e que a gente está apresentando para vocês. Então, a gente fez questão de colocar aqui esses 6 exemplos, e tem muito mais do que isso. Se a gente for olhar gás, então, é gigantesco, mas a gente está focando aqui, obviamente, em óleo, que são comparáveis e tal, mas você vê que é uma coisa, eu diria que é normal, hoje em dia é uma coisa normal, que as empresas procuram muito ganhar em compartilhamento de ativos e assim por diante. Tá? Esse é o tieback. Assim que ele vai, assim, de uma forma esquemática, é mais ou menos isso aqui que ele vai ser, né? Você vai ter ali o FPSO de frade, vai ter uma linha do FPSO ligando o manifold. O manifold é aquela peça quadrada ali no meio dos poços. Essa interligação vai ter 30, 35 quilômetros, vai depender um pouco de onde vão ficar esses manifolds. Esses manifolds, na verdade, a gente vai ter 2 manifolds. Um deles provavelmente vai ser o manifold dos poços de produção. Ele vai estar interligado aos 4 poços produtores, né? Coletando esse óleo dos 4 poços e levando para o FPSO. Vai ter uma bomba multifásica nele para ajudar nesse escoamento, e dali vai para o FPSO. E vai ter um outro manifold, que vai ser o manifold de água. E esse manifold, então, inclusive, ele não precisa ser instalado ao mesmo tempo. A gente pode fasear um pouco o investimento, porque se vocês repararam no slide anterior ou no outro, a injeção de água ela só acontece 2 anos depois do início da produção, né? Então, enfim, é uma coisa também que é interessante. A gente consegue fasear um pouquinho esse negócio, né? E você coloca o segundo manifold ali, que é o manifold de água. Então, se a gente olhar, assim, é uma arquitetura simples, obviamente, toda a engenharia envolvida aqui e tal não é simples, né? Não dá para também super simplificar o negócio, mas se a gente olhar, é uma arquitetura limpa, é uma arquitetura simples, é uma arquitetura que parece fazer bastante sentido, para a gente faz 100% de sentido, é óbvio, mas enfim, esse é o projeto. Tá? São 4 poços produtores, 2 injetores, um manifold com bomba multifásica, e assim por diante. Esperamos ali uma produção inicial um pouco superior a 10 mil barris por poço e uma reserva adicionada superior a 140 milhões de barris para o Wahoo. Tá? Passando aqui para o último slide, a gente fala um pouquinho da transação, nós já falamos isso. A transação de 100 milhões de dólares é dividida de acordo com esses setas aqui em cima. Nós temos aqui 17 bilhões e meio que vai ser pago entre a assinatura do contrato, que já aconteceu, uma parte, e o closing, que vai ser na aprovação da ANP, outros 15 milhões em dezembro de 2021, e finalmente os 67 milhões e meio em 2022, na verdade, ao longo do primeiro semestre de 2022. E além disso, nós vamos ter um earn-out de 40 milhões de dólares, que ele é um earn-out sujeito a um pagamento contingente, né, sujeito à unitização, a possível unitização de Itaipu. Tá? O nosso consórcio ele é formado, assim como está mostrado no gráfico da esquerda, PetroRio com 35,7%, Total IBV com 35,7%, e o saldo disso, que é aproximadamente 29%, com a Total. Então, esse é o nosso consórcio de Wahoo, e o consórcio de Itaipu é 60% PetroRio, 40% Total. PetroRio é operadora nas 2 descobertas, tá? Tanto em Wahoo quanto Itaipu. Com relação a desenvolvimento, a gente já falou isso bastante também. A nossa primeira alternativa, é óbvio, é compartilhar o investimento e a produção, proporcionalmente com os consorciados.
É claro que existe uma negociação ainda a ser conduzida com relação à taxa de manuseio desse óleo pelo FPSO de Frade. O FPSO é um FPSO que é nosso próprio, então ele tem que ser remunerado de alguma maneira por fazer esse trabalho. Existe uma alternativa 2, que a gente pode também, a companhia estaria preparada para assumir a totalidade da execução do investimento e, obviamente, se beneficiando de toda a produção resultante. Né? Isso pode ser via uma cláusula contratual que se chama sole risk, né, que é risco sozinho, ou pode ser mediante futuras negociações com os parceiros e assim por diante. Mas, enfim, essas são as duas alternativas, você tem um lado e o outro lado, e qualquer coisa pode acontecer aqui no meio do caminho, dependendo do apetite aqui dos parceiros. Bom, isso é tudo. Eu queria abrir para perguntas. Aqui está o nosso número de WhatsApp, o 219, eu não consigo nem ler daqui, 21979250064. Bom, a gente está aberto aqui para perguntas. Zé, se você quiser começar, fica à vontade. A gente já tem recebido algumas perguntas. A primeira vem do Regis Cardoso, do Credit Suisse. Ele tem algumas perguntas. Primeiro, ele pergunta se Itaipu tem viabilidade como um desenvolvimento standalone ou o upside desse ativo seria mesmo a monetização com Parque das Baleias. Regis, pelas nossas estimativas, acho que o Francisco Marco corrobora aqui, Itaipu ele não tem viabilidade como um desenvolvimento standalone. A nossa primeira interação ali com o campo, nossa primeira contato com o campo, nós pensávamos até em fazer mais um tieback de Itaipu em Wahoo, mas a gente viu ali o regime de pressão e tal, a gente acha que ele já foi depletado, ele já começou a ser depletado, já começou a ser produzido, então não faria sentido a gente fazer uma aposta ali em alguma coisa que pode trazer uma produtividade inferior para o Wahoo. Então, parece que ali o negócio realmente é algum tipo de unitização, enfim, por isso, inclusive, o contrato ficou dessa maneira como um pagamento contingencial. A segunda pergunta do Regis, ele pergunta: a PetroRio prefere ter 100% de Wahoo? Os sócios de iniciativa capturam os mesmos benefícios do tieback com Frade, ou os benefícios percebidos pela PetroRio e os sócios são diferentes? Regis, o benefício é diferente, porque, como eu falei, você tem uma questão de handling fee, né? Se a gente olha assim para os consorciados de Wahoo, o economics é exatamente igual, mas para a PetroRio, como a PetroRio também é dona de Frade, você acaba tendo uma conta que ela faz o offset, né, de uma com a outra. O que você paga em Wahoo, você recebe em Frade, né? Então, no frigir dos ovos, o economics é um pouco diferente entre a PetroRio e os consorciados, pela questão do handling fee que existirá entre Wahoo e Frade. A terceira pergunta do Regis é se o FPSO de Frade já gera energia com gás associado ou se precisaria de alguma adaptação para isso. Quer falar, Francisco Marcos? Posso falar, tá complemento. Então, hoje, o FPSO de Frade ele já gera energia através do gás que é produzido no campo de Frade. É um gás associado similar. Né? Quando a gente comentou que o Wahoo tem bastante, é porque, na verdade, essa razão, o gás óleo é até maior do que o Frade. Então, só colabora positivamente. No início, lembrar que Frade já tem um gasoduto que escoa o gás quando a gente tem gás excedente. Então, ao início ele vai ser escoado e no futuro ele gera energia para complementar, acaba ajudando o Frade. E só, se eu puder voltar um pouco atrás para ajudar a ilustrar, essa questão de agregar valor, só para lembrar, e para quem não compreendeu isso bem ainda, quando a gente faz o tieback, e por isso é o real valor, é que você deixa de necessitar de unidade de produção exclusiva para aquele campo. Né? Então, hoje, para os outros consorciados, a saída seria aquela ali, né, de conectar esses mesmos postos a uma unidade de produção, que tem um CAPEX de instalação muito maior do que a gente está propondo, e tem um OPEX extremamente maior, para a gente colocar uma parte incremental em Frade, que é extremamente atraente. E uma outra coisa, Frade tem essa linha de Frade, né? Você pode exportar gás, você pode importar gás
num certo momento da vida, vamos dizer, mais para frente da vida do campo, onde você tem um déficit de gás, você continua girando o FPSO, rodando o FPSO com gás importado. Isso, obviamente, com o Arro, ele passa a ser uma coisa para muitos e muitos anos para frente, mas, enfim, tem ali a possibilidade também. Perfeito. A próxima pergunta vem do Christian Audi, do Santander. A primeira pergunta dele, ele queria uma explicação de como a gente está vendo os desafios operacionais em Wahoo, dado que, esse bloco é no pré-sal, e 2, é um projeto em desenvolvimento e ainda não produtor. Quer falar? Eu toco com essa. Então, vamos lá. Desafios operacionais, assim, o pré-sal hoje já é, digamos assim, bem conhecido pela indústria. O nosso desafio hoje não é desenvolver o campo do pré-sal, e eu diria que sim, é otimizar esse desenvolvimento. Otimizar em termos de redução de custo e de tempo para você colocar em linha, e redução de, por exemplo, número de poços, né? O primeiro pontapé inicial, a gente está contando todos os nossos números aqui como fazendo poços convencionais, verticais e tudo mais, mas o plano daqui para frente é a gente otimizar isso para tentar fazer poços horizontais, usar algumas tecnologias que estão aí, para melhorar ainda mais o resultado. Mas, em resumo, é isso. Já são mais de 10 anos, então a indústria ela já aprendeu, já dominou, reduziu muito o tempo e o custo de execução. Então, para isso, acho que está bem tranquilo, não tem nenhum desconforto com esse desafio. A conexão em si, né, o subsea tieback, que é conectar os poços submarinos direto na FPSO Frade, também não é algo que assusta, já é uma prática do mercado, é amplamente feito no mundo afora, e no Brasil, só dando um pouco mais de cor, talvez não tenha esse costume de fazer campos, mas poços, tem muitos poços no Brasil que são distantes, é chamado de poço satélite. Então, não tem esse nome de tieback, mas são poços satélites que estão distantes da unidade de produção, da FPSO, e distante muito, né? 20 km, 25 km, 15 km, tem vários. E só lembrar um exemplo bem interessante no Brasil, que é o Parque das Conchas, que são vários campinhos bem menores na distância do FPSO, mas todos os poços produzem para o mesmo FPSO. Então, não nos assusta em nada. Estamos bem confiantes aí. A segunda pergunta do Christian é com relação a funding. Qual seria a diferença com relação a timing e custo de capital entre levantar funding via Project Finance, 2, bond ou 3, equity? Christian, olha, bom, primeiro, obrigado pelas perguntas. Vamos separar um pouquinho a questão de equity e dívida, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente olha é a questão de dívida líquida e EBITDA e como esse negócio vai ficar e como vai se comportar ao longo do tempo e assim por diante. Tá? A nossa primeira, vamos dizer, a nossa primeira reação aqui com esse projeto, com esse negócio todo, é que muito provavelmente a gente vá à frente com o projeto de aumento de capital, antes de renda fixa, antes de qualquer coisa. Até porque você não tem ainda, a gente não tem ainda o tamanho final desse CAPEX. A gente não sabe se vai ser um projeto, hoje a gente não consigo afirmar se vai ser um projeto onde a PetroRio vai colocar 35% ou se a PetroRio vai colocar mais do que 35%. Isso é uma coisa que vai acontecer ao longo do próximo ano, né, ao longo dos próximos meses e assim por diante. Então, o que a gente tem em mente aqui é fazer, se olhar com bastante carinho, né, a questão de um aumento de capital no curto prazo, tá? E aí depois calibrar essa diferença que pode ter de quanto a gente vai investir ou não, quanto que vai ficar para a PetroRio, qual vai ser o quinhão, vamos chamar assim, de investimento que vai ficar para a PetroRio, fazer isso através de dívida. E aí, dentro de endividamento, o processo mais simples, mais claro, mais fácil é a emissão de um bond, né? É o processo mais direto que a companhia pode ter. Foi o que a gente tentou buscar um tempo atrás, mas o mercado estava em uma situação muito ruim e a gente não conseguiu ir para frente. Então, sem dúvida, seria uma solução que a gente continuaria buscando, ou que nós gostaríamos de ver agora, já num segundo momento, né? Eu acho que agora a gente inverteu um pouquinho a ordem. Primeiro o equity, depois o bond, provavelmente, e tal. Mas a gente vai olhar tudo. O problema do bond é que, às vezes, ele fica meio com o humor do mercado, você acaba tendo uma operação cara.
e a gente decidiu não fazer no passado, em grande parte por ela ter se tornado uma operação muito cara. Então, se o mercado azedar de novo, provavelmente a decisão vai ser a mesma outra vez no futuro, mas eu acho que ainda tem que passar um pouquinho mais de água por baixo dessa ponte. Nós teríamos do lado de endividamento a possibilidade do bond, teríamos a possibilidade de fazer pré-pagamento de exportação com alguma trading, né? A gente vende o óleo antecipado para alguma trading, ou a gente poderia fazer um reserve-based lending, que é uma novidade aqui no Brasil. A ANP ela adequou várias normas e toda uma regulamentação para poder englobar essa questão do reserve-based lending, então esse também poderia ser uma terceira alternativa. Mas do ponto de vista de timing, eu acho que hoje nós estaríamos muito mais para fazer um aumento de capital em algum momento que fizesse sentido para a companhia, né, do que sair procurando dívida imediatamente. A terceira pergunta do Christian é: como está o processo de conversar com a Total e o grupo indiano? Quando devemos saber se eles querem permanecer no projeto ou não? Christian, a gente tem contato, assim, a Total a gente tem contato porque a gente é empresa de petróleo, a gente participa de fóruns parecidos e assim por diante, então tem muito contato. Eu acho que é uma coisa que que é uma conversa que vai acontecer naturalmente nos próximos meses. E próximos meses, eu digo próximos 6 meses, talvez. Eu não digo que vai acontecer uma conversa de compra, eu digo que vai acontecer uma conversa de qual é o rumo que vai ser adotado no consórcio, né? Para que lado a Total pretende ir no consórcio. Com relação aos indianos, eu não consigo dar eu consigo talvez um pouco menos de assertividade, porque a empresa IBV é uma empresa que está em recuperação judicial na Índia. Existe uma empresa contratada, que é a Deloitte, para fazer a venda desses ativos, e esses ativos estão em processo de venda, dentro de uma recuperação judicial que está acontecendo na Índia. Então, é mais difícil até de você ter um interlocutor correto, é mais difícil de que as decisões aconteçam, e assim por diante. O que a gente sabe é que a IBV ela é vendedora por uma questão quase legal, tá? Então, aqui eu não consigo dar tanta assertividade, mas é um processo que a gente vai seguir. Esse processo de venda é um processo que a gente está seguindo já há algum tempo e que a gente tem todo o interesse em conhecer, em participar e assim por diante. O Pedro Soares, do BTG Pactual, pergunta: vocês acreditam que há upside para esse número de 800 milhões de CAPEX, potencialmente sendo menor? Oi, Pedro. A gente acredita que sim. O número a ser usado hoje é 800, sem sombra de dúvida, mas a gente acredita que sim. Como eu falei, a gente colocou ali quase 20% de contingência, então ali tem um né? A primeira coisa. E a segunda é o que o Francilmar acabou de falar, quer dizer, a gente tem outras coisas que podem acontecer, né, de agora até a implementação do projeto. Por exemplo, poços horizontais. É lógico que pré-sal é complicado a gente falar hoje, né, de poço horizontal, não é uma coisa trivial, ainda é complicado, mas enfim, pode existir essa possibilidade. Uma outra possibilidade também é a questão do aquífero. A gente está considerando que a gente vai ter que fazer 2 poços injetores e vai ter que colocar um manifold de injeção de água, né? Se a gente tiver uma surpresa, uma grata surpresa nesse reservatório de que, por exemplo, como a gente tem em polvo, né, que a gente não precisa de injetor de água, que o aquífero suporta, aí toda a parte da injeção de água, ela fica descartada. Então, pode ter um upside também nesse valor. Hoje, o projeto que está aí é um projeto relativamente conservador, né? Isso, é isso aí. Só colaborando, também tem uma parte da parte de construção submarina. Então, toda a parte de conexão, da linha, de manifolds, assim, está um modelo robusto e conservador. A gente vai trabalhar agora no processo de engenharia para otimizar esse processo, desenho e tudo mais. Há a chance também de conseguir reduzir consideravelmente.
A Fernanda, do Citi, pergunta: como vocês enxergam um mix de ativos de pré-sal, pós-sal, águas rasas, maduras versus exploração ideal do portfólio de vocês? Olha, Fernanda, obrigado pela pergunta. A gente tende a olhar a nossa carteira, né, o nosso portfólio, não tanto de uma maneira pré-sal, pós-sal, água rasa, água profunda. A gente não olha tanto dessa maneira. É uma visão talvez menos tradicional, mas a gente olha no sentido de aquisições inteligentes. Então, tudo que a gente compra, ela tem que ter, ela tem que gerar valor para o portfólio da companhia, ou através de compartilhamento de infraestrutura de produção, né? Ou através de algum compartilhamento de infraestrutura, que não de produção, mas infraestrutura de apoio, tá? E com a possibilidade de que a gente monte um novo cluster. Então, dito isso, o Arro, por que ele se enquadra no nosso portfólio? Não é nem por uma questão dele ser pré-sal. Obviamente que ser pré-sal é bom, você tem uma produtividade maior e tudo isso, mas não é a questão dele ser pré-sal, é a questão dele estar perto de frade, é a questão da gente poder dividir a infraestrutura de produção com ele. Então, aquisições futuras, a gente vai continuar olhando para coisas que estiverem próximas do nosso campo, como uma prioridade, e se a gente não encontrar essas possibilidades, a gente vai olhar para coisas que estejam na nossa área de influência, para que a gente possa dividir, por exemplo, o PEI, que é o Programa Integrado, né, de Emergência, para que a gente possa dividir base logística, embarcação de apoio, assim por diante, e criar mais um cluster. Também, para a gente tem um pouco menos de valor um ativo que esteja totalmente isolado em algum lugar, que a gente já sabe de antemão que nunca vai ter possibilidade de montar mais um cluster. A gente sempre vai priorizar um ativo, mesmo que não esteja próximo dos ativos existentes, vai priorizar um ativo que esteja na região, na nossa zona de influência, mas que também tenha a possibilidade de criar um cluster para frente. A segunda pergunta da Fernanda é: com essa entrada no pré-sal, vocês acreditam já terem ativos suficientes para gerir ou ainda vão continuar crescendo de forma inorgânica? Fernanda, a gente vai continuar crescendo de forma inorgânica. O M&A, ele é parte do nosso DNA. A gente, como eu falei, a gente vai continuar olhando. É muito importante a gente ver o seguinte, por exemplo, o Arru. A área do Francilmar, ela é dividida assim de uma forma muito grosseira, desculpa a aproximação, mas de uma forma muito grosseira, ela é dividida assim em produção, né, que é o pessoal do dia a dia, tal, que é muito relacionado ao OPEX e a segurança operacional e tal, e você tem o pessoal do CAPEX, vamos chamar assim, tá? E aí esse pessoal do CAPEX é o pessoal, engenharia de instalação, engenharia de poços, a própria engenharia de reservatório, ela toda entra mais nessa... Reservatório fica meio dividido entre as duas, mas ela entra mais nesse CAPEX. Então, hoje o Arro, ele vai estar demandando muito dessa área de CAPEX, vamos chamar assim, né, de engenharia, de implementação e tal, mas uma vez que ele esteja funcionando, o OPEX é zero. Você não tem a operação de Arro em si não vai agregar muita coisa, não vai agregar muito para a operação da companhia como um todo. Então, com isso, a gente tem capacidade de agregar muito ativo. Você concordaria com isso? Totalmente. Então, é isso, é assim que a gente vê a nossa possibilidade de crescimento. Então, por isso tem que ser um crescimento também seletivo, sabe? A gente tem que crescer com muita cautela e fazer essas que a gente chama de aquisições inteligentes. Não é só uma questão de crescer por crescer, né? São aquisições que façam sentido acoplar no nosso modelo e ter o desafio do crescimento orgânico e inorgânico ao mesmo tempo. As próximas perguntas vêm do João Saldanha, da Sul América. O que diz o Joa sobre a PetroRio fazer 100% do CAPEX do Arru? Pode tomar a decisão sozinha? Como será remunerada pelos parceiros após o desenvolvimento? E como você precificaria a taxa por barril de processamento a ser feito pelo SPCO de frade? Bom, existe um contrato de operação entre as empresas, chama-se JOA, que é o Joint Operational Agreement, se não me engano esse é o nome.
é o JOA, né, como a gente se refere. Esse JOA, todo JOA, ele tem uma condição que é o seguinte: o operador, ele apresenta o plano de desenvolvimento, e os consorciados, os demais consorciados não operadores, eles podem aderir àquele plano de desenvolvimento, ou eles podem simplesmente não aderir ao plano de desenvolvimento. Se eles não aderirem ao plano de desenvolvimento, aí existe todo um procedimento ali, mas em questão de alguns dias ou semanas e tal, o operador do campo pode dizer e pode optar por fazer o desenvolvimento sozinho. Então, você tem um sócio, esse sócio não quer te acompanhar no desenvolvimento, e você diz o seguinte: bom, eu vou desenvolver sozinho, todo o CAPEX eu operador, vou colocar, e todo o óleo que vier dessa oportunidade também vem para mim. Então, é assim que funciona. Isso chama-se operação sole risk. É uma coisa que existe nos JOAs, em todos os JOAs, e que está na mesa. É claro que a nossa opção é fazer o desenvolvimento em conjunto com os nossos sócios, em conjunto com o Total, em conjunto com o BV e tudo isso. Mas, enfim, é mais uma possibilidade, né, que existe nesse nosso contrato de operação. Aí, depois que você faz o investimento, o consorciado que não aderiu, né, o consorciado que não entrou, né, que você, enfim, que foi de fora, ele tem uma opção que chama back-in, tá? Essa opção que chama back-in é o seguinte: ele pode dizer, me arrependi, eu gostaria de ter participado. Aí ele tem que fazer o seu CAPEX, ele tem que pagar, ressarcir a companhia pelo CAPEX, né, multiplicado por algumas vezes. E aí, eu não vou entrar no detalhe especificamente desse JOA, mas a gente vê aqui ranges de 7 a 12 vezes, tá? Para se ele quiser voltar. Então, você imagina assim, a PetroRio faz um CAPEX, você gasta lá $800 milhões, você tinha um parceiro com 50%, para arredondar a conta, que poderia ter entrado com 400, mas ele não entrou. Aí ele resolve voltar. Na hora dele voltar, ele tem que aportar, não 400, ele tem que aportar 400 vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10. Tá? Por exemplo, se for vezes 10, ele tem que voltar com 4 bilhões, aí ele volta a aportar o dinheiro e tem 50% do campo. Tá? Então, esse é o processo, assim, é assim que funciona um JOA, é assim que o JOA funciona. O nosso não é diferente disso. O nosso é muito, assim, bem standard, vamos dizer assim, nessa indústria. Tinha mais alguma? Era essa? O handling fee. O handling fee. João, assim, o handling fee, não existe um número mágico de handling fee. Se você pega, por exemplo, o Golfo do México, você vê coisas ali para ativos que você tem muita coisa ligando, sabe? Ativos que estão muito demandados e tal, você tem um handling fee ali de, sei lá, $7, $8 e tal. No nosso caso, eu acho que é um pouquinho diferente, porque você tem que dividir um pouco mais essa conta de frágil. Então, o nosso handling fee devia ser um pouco mais alto. Mas é uma discussão, assim, é uma negociação entre partes, não existe certo e errado aqui. A gente acha que deveria ser algo aí de 2 dígitos, mas, enfim, é uma coisa que vai acontecer ao longo do tempo. Aqui não tem certo e errado, é uma negociação entre partes. Tá? Depende muito do ativo que a gente está compartilhando, sabe? Uma coisa é você compartilhar uma plataforma fixa que não custou quase nada para você instalar. A outra coisa é você compartilhar um FPSO como é o FPSO de Frade, que é um senhor FPSO. Então, você sabe, e você está colocando o FPSO ali, porque você está trazendo de uma lâmina de água profunda, não tem mais nada perto, tem a questão da escassez. Então, tem muita água para passar embaixo dessa ponte. É difícil cravar um número aqui. A próxima pergunta é do Rodrigo Almeida, do Santander. Ele gostaria de um comentário sobre o processo de perfuração, timing e custo por poço. Fácil. Assim, a gente já tem esses números preliminares, obviamente a gente vai passar por um processo de engenharia para tentar otimizar, como comentei antes.
Então, assim, por poço, tem um valor preliminar que a gente colocou, em torno de 60 e poucos milhões aí em cada poço. Esses números aí vão ser refinados ao longo dos próximos meses, o pessoal já está começando a cair em cima disso. O TAIM, que é a conexão em si, aí é um outro projeto, então a gente faz primeiro a parte de perfuração e completação desses poços, depois tem outra parte, que é a parte de construção submarina, que é a aquisição da... Quando a gente fala simplificadamente da linha de produção, mas na verdade é uma linha de produção, né, umbilical, que traz toda a energia, linhas de controles e parte hidráulica, e aí, a princípio, tem a linha de injeção de água. Então, você faz o desenho disso tudo, e aí traz-se um barco de instalação submarina, que conecta isso, coloca esses manifolds que a gente colocou no início, que contempla as bombas multifásicas de transferência. Isso também já tem um valor que está lá colocado a princípio, em torno de 300, que também vai ser revisado. Em linhas gerais, são dois projetos, principalmente poço e a construção submarina, que juntos eles fazem esse projeto de subsea tieback. Acho que é isso. Eu só queria fazer uma parte que me chamaram a atenção. Quem está em recuperação judicial não é a IBV, é a dona da IBV, que está em recuperação judicial na Índia, chama Videocon. Mas, enfim, acho que não muda nada a nossa análise, mas é só para deixar preciso isso. O Bruno Nunes, da KB Investimentos, pergunta qual é o lifting cost esperado do campo de Wahoo e qual é o lifting cost esperado total da companhia quando o Wahoo se tornar operacional. Vamos lá, Bruno. O lifting cost de Wahoo, eu prefiro falar, você coloca ali a curva de produção que você quiser e você divide, mas eu prefiro falar de OPEX ano. Tá? Quando o Wahoo estiver conectado com o FRAD, nesse momento, a gente vai estar rodando a companhia como um todo, vamos chamar de 70 milhões de dólares ano no complexo aqui de Polvo e Tubarão Martelo, vamos chamar aí de 70 milhões de dólares ano, estou sendo mais para o conservador, tá? Hoje nossos números seriam melhores, mas enfim, vamos chamar de 70 milhões de dólares ano em FRAD, tá? Então estamos num total de 140. A operação de Wahoo, ela vai agregar, em termos de OPEX, né, em termos de custos, ela agregaria a esses 140 milhões, agregaria 8, mais ou menos. Então, nós iríamos para 148, 100 e alguma coisa perto disso. Tá? E isso é o que você tem que dividir pela quantidade de óleo produzida. Aí, depende do que você vai considerar. Se você vai considerar 100% de Wahoo sendo desenvolvido pela PetroRio, se você vai considerar 36%. Claro que se você considerar 36%, você também tem que considerar 36% dos 8 milhões de incremento, né? Que o restante seria compartilhado. Mas é isso, assim, em termos de custo absoluto, custo OPEX, vamos chamar assim de uma maneira absoluta, nós teríamos aí em torno de 8 milhões de dólares por ano. Temos perguntas do Rodrigo Siqueira. Ele pergunta, o FPSO de FRAD tem capacidade para processar quantos barris por dia no momento e como isso fica frente ao pico de produção de FRAD mais Wahoo? Pego essa. Bom, o FPSO de FRAD ele é desenhado para processar 100 mil barris de óleo por dia. Então, nós estamos falando que hoje a gente produz em torno de 18 e alguma coisa em FRAD. Digamos que a gente coloca mais 40. Então, vamos aí para algo em torno de perto de 60 e mais um pouco incremental que vai entrar de FRAD no futuro. Ainda assim, a gente vai ficar longe do que tem para fazer, do que tem de capacidade na FPSO FRAD hoje. Fora isso, para projetos futuros, a gente ainda pode pensar em algum upgrade, em algum espaço que tem no navio. Então, tá super tranquilo. Ele também pergunta, como fica o projeto de revitalização de FRAD no desenvolvimento de Wahoo? Os poços a serem perfurados podem utilizar a mesma sonda de perfuração? Posso assumir essa aí também. Bom, da forma que nós estamos organizando hoje, o cronograma é mais ou menos assim. A gente deve começar FRAD primeiro, porque já está mais maduro, a gente já tem um projeto de engenharia dos poços, já quase lá, então a gente começa com um processo agora já de detalhamento disso e contratação. Idealmente, seria muito bom para a gente conseguir reorganizar todos os acontecimentos que tem para fazer ao longo do próximo ano e fazer a primeira fase de FRAD final do ano que vem, para início de 2022, e depois já conectar basicamente ali com os poços de Wahoo. Isso por quê? Porque a construção dos poços, perfuração e completação desses 4 poços aí de Wahoo, a gente tem que fazer uma coisa cronológica aqui para encaixar
de terminar esses postos e concluir a construção submarina para a gente otimizar esse tempo. Então, se a gente conseguir encaixar esses postos numa sequência, a gente consegue salvar um bom dinheiro em termos de, tanto em valor de contratação de sonda, como em valor de todos os serviços ali, todo o suporte necessário em termos de barco e tudo mais, e aí seria muito positivo para a companhia. É isso que a gente vai perseguir. Por último, a gente recebeu essa pergunta de algumas pessoas diferentes. Algumas pessoas querem saber como é que os 140, 150 milhões de barris recuperáveis entrariam entre reservas 1P e 2P. Olha, depois, vamos imaginar o seguinte: depois que você tiver a declaração de comercialidade, isso estamos falando do final do ano que vem, né? Já na certificação do final do ano que vem, depois da declaração de comercialidade, depois do plano de desenvolvimento, ele seria dividido o seguinte: o que não é referente à injeção de água, vamos chamar assim, ele entraria todo no 1P, né? 1P não desenvolvido. E tudo que tem referência tudo que tem dependência da injeção de água, ele entraria para cima do 1P. Tá? A nossa expectativa é que o 140 ele fique entre o valor de 1P e 2P. Então, se você olhar o relatório de reserva, porque uma coisa assim, o nosso modelo, ele é um modelo mais determinístico. Você viu lá que a gente faz um modelo de reservatório, a gente coloca os atributos desse modelo de reservatório, os atributos físicos, os atributos de permeabilidade, porosidade e tal, e a gente roda um modelo de reservatório e chega a um número. E aí um pedaço disso é recuperado pela recuperação primária e um pedaço é recuperado pela recuperação através da injeção de água, né, que já é uma recuperação secundária. Então, e a gente chega a esse 140. A certificação de reserva é um negócio um pouco mais probabilístico. Ele vai trabalhar com uma faixa. Então, a nossa expectativa é que o 1P seja menor do que 140 e o 2P seja maior do que 140. Tá? Agora, exatamente aonde vai estar, é difícil da gente dizer, né? Acho que essas foram todas as perguntas que a gente recebeu. Muito obrigado por participar do call com a gente. Obrigado a participação de todos aí. Vamos nessa. Eu também queria agradecer a todos, queria agradecer o apoio contínuo que a gente tem tido de todos vocês. Essa última semana foi uma semana de muita conversa com vários investidores, com várias com jornais e tal. E eu queria agradecer muito todo o apoio que a gente tem tido da nossa base de investidores, seja pessoa física, seja investidores institucionais, enfim, todas as pessoas que suportam a companhia e que fazem com que a gente consiga crescer cada vez mais nesse mercado. Muito obrigado, e também ao nosso time de colaboradores que suou bastante a camisa para chegar lá.